Olá, sejam bem-vindos à paz do Senhor, meus irmãos, à paz do Senhor, igreja. Estamos dando início hoje ao primeiro dia do projeto Bíblia em um ano. Eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus, abri-la e ler comigo todos os dias. Estaremos aqui juntos aprendendo para fortalecer a nossa fé e alinhar o nosso coração a Deus. Então vamos nessa. Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E a noite e a manhã formaram o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe águas de águas. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim se deu. Deus chamou o firmamento céu, e a noite e a manhã formaram o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu em um só lugar, e apareça a terra seca. E assim se deu. E Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que era bom. E Deus disse: produza a terra vegetação, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto, segundo sua espécie, cuja semente se acha em si mesma sobre a terra. E assim se deu. E a terra produziu vegetação, e a erva deu semente segundo sua espécie, e deu fruto a árvore cuja semente estava nela, segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. E a noite e a manhã formaram o terceiro dia. E Deus disse: haja luzes no firmamento do céu, para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais e por estações, e para dias e anos, e sejam por luzeiros no firmamento dos céus, para dar luz sobre a terra. E assim se deu. E Deus fez os grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E a noite e a manhã formaram o quarto dia. E Deus disse: produzam as águas abundância de criatura, que se move e tem vida, e aves que voem por sobre a terra, no amplo firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias, e toda criatura vivente que se move, que as águas produzam em abundância, segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E a noite e a manhã formaram o quinto dia. E Deus disse: produza a terra criaturas viventes, segundo sua espécie, rebanhos e animais rastejantes, e bestas feras da terra, segundo sua espécie. E assim se deu. E Deus fez as bestas feras da terra, segundo sua espécie, e os rebanhos segundo sua espécie, e todo animal que rasteja sobre a terra, segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os rebanhos, e sobre toda a terra, e sobre todo animal rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra e subjugai-a e dominai os peixes do mar e as aves dos céus e todo animal vivente que se move sobre a terra. E Deus disse: eis que vos dei cada erva sobre a face de toda a terra que dá semente, e cada árvore em que se acha o fruto de árvore que dá semente.
servir-vos-á de alimento, e a todas as bestas feras da terra, e a toda ave do céu, e a todo animal que rasteja sobre a terra, nos quais há vida, dei por alimento toda a erva verde. E assim se deu. E Deus viu que tudo o que fizera era muito bom. E a noite e a manhã formaram o sexto dia. Gênesis capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e todo o seu exército. E no sétimo dia Deus encerrou sua obra que realizara, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que realizara. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, a qual Deus criara e realizara. Deus cria Adão e Eva e os põe no Éden. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não se encontrava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotara, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo, mas subia um borrifo da terra e regava toda a face do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó do solo, e soprou em suas narinas o sopro de vida, e o homem tornou-se alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim a leste do Éden, e ali pôs o homem que formara. E do solo fez o Senhor Deus crescer toda a árvore, agradável à vista e própria para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento sobre o bem e o mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e formava 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Esse é o que circunda toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o que circunda toda a terra de Etiópia. E o nome do terceiro rio é Idequel. Esse é o que corre para o leste da Síria. E o quarto rio é Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento sobre o bem e o mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda. E do solo o Senhor Deus formou toda a besta fera do campo, e toda a ave dos ares, e os levou a Adão para ver como ele os chamaria. E como quer que Adão chamasse a cada criatura vivente, assim foi o nome de cada uma. E Adão deu nome a todos os rebanhos, e a toda a ave dos ares, e a todas as bestas feras do campo. Mas para Adão não se achava auxiliadora que lhe correspondesse. E o Senhor Deus fez cair sobre Adão um sono profundo, e este dormiu, e tirou uma de suas costelas e fechou a carne no lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, fez uma mulher e a trouxe ao homem. E Adão disse: essa é agora osso de meus ossos e carne de minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não tinha vergonha. Gênesis capítulo 3. Deus pune o pecado. Ora, a serpente era a mais sutil de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E perguntou à mulher. Então Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abre-se-vos-ão os olhos, e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era própria para alimento, e era agradável aos olhos, e árvore de desejável para conceder sabedoria, tomou de seu fruto e o comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus.
e coseram entre si folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim na aragem do dia. E Adão e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E ele disse: Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? E o homem disse: A mulher que me deste para ficar comigo me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que é que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? És amaldiçoada, além de todo o rebanho, e além de toda a besta fera do campo. Sobre teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias de tua vida. E farei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: Multiplicarei enormemente tua dor e tua gestação. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, dizendo: Não comerás dela, amaldiçoado é o solo por tua causa. Com dor comerás dele todos os dias de tua vida. Espinhos também, e cardos te produzirá. E comerás a erva do campo. Com o suor de teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo, pois dele foste tirado, pois és pó, e ao pó voltarás. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque foi a mãe de todos os viventes. Para Adão também, e para sua mulher, o Senhor Deus fez túnicas de pele e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E agora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, o lançou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirada. O Senhor Deus, portanto, o lançou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Assim expulsou o homem, e pôs querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se voltava para todos os lados, para guardar o caminho para a árvore da vida. Esse foi o nosso primeiro dia do projeto Bíblia em um ano. Eu te convido a estar aqui amanhã, neste mesmo horário, para estarmos lendo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.